Bem-vindo a DIL. Nosso sistema busca informações de mais de 40 bancos de dados diferentes para você conseguir ter, em uma única ferramenta, acesso a diversas informações que estão dispersas e que nem sempre são de conhecimento dos corretores. Aqui, quando você entra no sistema, na página inicial, tem a opção, caso você tenha mais de um usuário, você permite cadastrar um usuário, tem aqui os atalhos para fazer avaliação, assistir tutoriais, falar com a DIL, com o nosso suporte. A quantidade de relatórios feitos e os usuários que você tem ativo. Aqui tem seus dados. A primeira coisa que a gente solicita que você faça é verificar se todas as suas informações estão aqui, o CPF, CNPJ, CRECE, WhatsApp, imobiliária, logo e a foto principal. Caso você queira, por exemplo, alterar o nome aqui do WhatsApp, você pode colocar, por exemplo, só aperta aqui no disquete para salvar e depois salvar aqui embaixo. Para alterar a senha também basta clicar aqui. Caso você tenha mais de um usuário, você consegue desativar os usuários com esse botão. E aqui traz os últimos relatórios que você fez nos últimos 30 dias. Você consegue editar, como também excluir. Aqui no menu você pode expandir e minimizar. Tem a parte aqui que utiliza dados para fazer avaliações, buscar anúncios, fazer análise de regiões, etc. Temos aqui o modelo de apresentação, que são templates, tanto para estudo de mercado, ficha técnica e laudo de vistoria, e outras funcionalidades, onde você consegue cadastrar suas vendas, visualizar os e-books, visualizar o blog, e mais funções. A primeira parte aqui, a avaliação, você digita o nome do seu cliente, vamos supor que você vai fazer para o Ciclano da Silva. Tem opção tanto de venda quanto para alocação. A gente pega informações com base em cartórios, cruza no algoritmo com diversas outras variáveis, compara também com valores de anúncios para você e coloca no relatório para você ter noção. Mas a gente puxa principalmente informações de cartórios, cruza com oferta e demanda e diversas outras variáveis também para conseguir o algoritmo trazer e a inteligência artificial fazer a avaliação de forma bem precisa. Você seleciona aqui o tipo de imóvel, vou selecionar aqui o apartamento, tem a cidade, Brasília, colocar bairro Asa Sul, e aqui você digita o endereço. Você está aqui, SQS 314, bloco A, apartamento 888. Coloca aqui a metragem, 232 metros, 4 quartos, uma suíte e 2 vagas. Você consegue informar aqui também o padrão do imóvel, que original se requer muitos reparos, imóvel padrão, com manutenção em dia, ou se ele é reformado em excelente estado. Essas informações são para todos os tipos de imóveis, e isso vai balizar também o valor que a inteligência vai calcular o seu imóvel. Vamos supor que no seu prédio tenha diversos apartamentos, só que tem tanto imóvel, por exemplo, de 1.500 como também de 2.500. Vai variar conforme, se precisa de muitos reparos, questão de andar. Se você vê que ele está mais para baixo, coloca aqui original. Ou então, se ele está o padrão, aqui também você informa. Ou se ele realmente está diferenciado e o demais dos outros imóveis, você coloca aqui reformado em excelente estado. O mesmo serve para se você for trabalhar com casa, imóvel comercial, prédio, rural, terreno. Se for um terreno que às vezes precisa fazer muitos ajustes ainda, ele tem um valor. Mas se ele já foi todo planificado, já foi ajustado, ele tem um valor um pouco maior. Às vezes, se ele fica numa ponta de quadra, que é mais valorizada, você consegue ajustar para aqui. Você insere aqui as informações sobre o imóvel, principais características, tem um detalhamento máximo de aqui 150 caracteres. Vou colocar aqui imóvel com piso em taco e recém-reformado na parte elétrica e hidráulica. Possui piscina e academia no prédio. Ou então você pode deixar, por exemplo, condomínio 1880. Você seleciona aqui a foto, selecionada a foto, clica em avaliar. A inteligência artificial vai buscar, tanto em portais como também nos bancos de dados de cartório, e processar aqui o valor. Você só dá aqui ciência, e aparece aqui o valor que a inteligência artificial calculou para um imóvel. Aqui a faixa de preço. Vamos supor que você queira ou arredondar, ou então que você às vezes
acha que tem um valor um pouco superior para apresentar para o seu cliente, né? Às vezes não quer perder a venda, não sei. Vamos colocar aqui 2.900, né? Aí ele vai, você confirma a alteração, né? Deu metro quadrado de 12.500. Vai trazer aqui a evolução do metro quadrado, né? Desde 2022. E aqui os principais indicadores, né? Aqui do endereço que a gente colocou. O tamanho da amostra, o valor mediano dos anúncios. Aqui para aluguel, né? O valor mediano também do metro quadrado, né, para aluguel e para venda, a área média dos imóveis nesse endereço, a rentabilidade mensal do aluguel, ou seja, quanto que o seu cliente, caso ele vá comprar um imóvel para investir, né, deixar alugando, quanto que ele vai ganhar, né, mensalmente, a valorização nos últimos 12 meses e quantos imóveis foram vendidos nos últimos 12 meses. Né. Tem a opção aqui também de incluir a amostra de anúncios, né, você vai selecionando aqui imóveis que às vezes pareçam com similares ao seu, né, eu vou deixar aqui, por exemplo, esse, a gente pode selecionar aqui até 7 imóveis. Deixa eu ver aqui. E selecionar esse. Pronto, selecionei aqui. E tem aqui 4 opções de cores de laudo e também um relatório simples. Né? A gente deixa até aqui uma observação que caso não carregue todos os gráficos, como a gente puxa muitos dados, geralmente dependendo da conexão da pessoa, ele não consegue baixar todos de uma vez. Basta clicar novamente. Né? Aqui tem 4 opções de cores. Né? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, primeiro, que aqui você vai gerar o arquivo em PDF, né, para você, né, mostrar para o seu cliente. Né? Aqui a informação introdução, mostrando sobre a finalidade do estudo, falando um pouco sobre o imóvel. Aqui a análise do bairro, né, a valorização do bairro, independente do endereço, quantidade de imóveis anunciados, valor médio do bairro, quantidade de imóveis anunciados e vendidos nos últimos 12 meses, o perfil da região, né, o público-alvo, forma de pagamento predominante, imóveis com maior liquidez, maiores localizações, população, renda média, residência no bairro, faixa etária média, anúncios na região, né, a faixa que os imóveis estão anunciados, né, a maior parte está na faixa aqui dos R$12.000, né. Aqui é a faixa que os imóveis têm sido anunciados, mas o valor médio dos anúncios é de 2.987.000. Aqui traz a valorização do metro quadrado, né, do imóvel, né, isso daqui já com base nos valores vendidos, realmente transacionados. E aqui a conclusão, né, com o valor do imóvel, né, aqui com metro quadrado. E caso tenha urgência, aqui vai aparecer o valor também, que pode cair até esse valor, que não seja um valor que ele vai perder muito dinheiro. Mas caso ele tenha urgência, ele consegue vender de forma mais rápida. Aqui traz a logo da imobiliária, né, as informações também para contato. E aqui, por fim, traz as amostras também de anúncios, né, que você selecionou, né, trazendo a média do valor, né, 3.177.000, valor médio do metro quadrado, e a metragem média dos imóveis. Né. Aí já salvou aqui o arquivo, né, que aí você consegue, né, aqui mostrando as outras opções de cores de laudo. Dependendo da identidade visual dessa imobiliária, cada uma é mais pertinente. E tem a opção do relatório simples. Um estudo aqui somente com uma página, caso você, em vez de apresentar um relatório mais detalhado, você só encaminha isso daqui para o seu cliente, né, de forma sucinta e resumida. Caso vamos supor, né, que... Deixa eu atualizar. Algo que pode acontecer, né, vamos supor que às vezes você, vou botar aqui casa, Lago Sul. Tem a opção aqui dos endereços, né? Por exemplo, SMDB, Setor de Mansões Dom Bosco, você pode escolher o conjunto. Ou então, caso você realmente, né, às vezes dê um resultado zerado, porque foi algo bem específico e a inteligência não conseguiu encontrar nenhum comparativo de imóvel vendido nos últimos meses, nenhum anúncio, você, em vez de selecionar aqui, por exemplo, SMDB conjunto 11, né, você pode só selecionar SMDB, né, o último aqui. Geralmente costuma ser o último, que aí ele já traz todos os demais. Aí você só coloca aqui, né, conjunto 11, 2.000 metros quadrados, por exemplo, que aí ele clica em avaliar, né, preenchendo as demais informações, que você vai conseguir também fazer a avaliação. Aqui você pode também em outros estados, né, vamos supor que você queira fazer São Paulo, cidade de São Paulo, Itaim Bibi, Rua Jerônimo da Veiga, 255. Aí pode colocar aqui 157, 958, 3 quartos, uma suíte, uma vaga, né, o cliente, né, Felipe,
e aqui a foto também. Você consegue, aí ele vai fazer aqui a avaliação, né? Aguarda um momento que ele vai conseguir puxar e fazer a avaliação. Ele trouxe aqui o valor do imóvel, né? Você consegue ajustar, ou então baixar aqui o estudo de mercado também. Aqui já com estudo, né? Ele vai trazer também o sumário, né? Algumas informações, né? O nome do cliente. Aqui a gente não colocou a foto, né? Mas geralmente a foto vem aqui. Os pontos positivos e negativos do imóvel. Aqui a análise do bairro, potencial de valorização, tendências, o perfil público da região. Algumas amostras de anúncios, né, em endereços similares. E aqui o valor do imóvel, né, sugere-se entre 2.500 e 3 milhões, mas o valor médio tem sido transacionado por 2.750. E aqui os contatos, né, também da sua imobiliária e do seu contato. Aqui na ferramenta estatística, era a nossa ferramenta mais antiga, né, que a gente retirou, mas como muitos usuários antigos ainda gostavam de utilizar alguns padrões, a gente considerou, né, incluir aqui. Tem a parte de avaliação, amostra de anúncios, imobiliárias, indicadores, perfil socioeconômico e marketing. Aqui na avaliação, da mesma forma, você consegue aqui com o menu fazer as avaliações, né, vendo aqui todas as variações mês a mês, né, valor para fechar rápido, valor final, valor otimista se você conseguir fechar do metro quadrado. Né, vamos botar aqui o mesmo exemplo, né, 314. Tipo de imóvel, né, apartamento, 4 quartos, metragem entre 230 e 240. Aí já vai trazer aqui, né, valor para fechar rápido, valor final, né, quanto tem sido negociado, e o valor médio do anúncio. Né, aí esse daqui 12.300, né, o padrão é o valor otimista, caso você queira fechar um valor demore mais um pouco, mas um preço um pouco acima do que tem sido fechado, né, qual que é o valor recomendado. Aqui tem o padrão, né, que nesse caso vai de 1 a 5, né, 1 é o que mais precisa de reforma e 5 geralmente é o mais completo. Né. Se a gente for alterando aqui, né, por exemplo, aqui passou para 15.857 metros quadrados e no 1, no 2, aqui passou para 10.000, né, tem uma variação muito grande. E aqui, né, valor dos anúncios, né, distribuição, e você consegue também definir o padrão, né, caso você tenha dúvida, saber se você vai preenchendo aqui as informações, né, até para saber qual que é o padrão do imóvel, se é 3, 1, 2, 3, 4. Né, por exemplo, deixar aqui, já passou para 2, reforma opcional, né, deixar o imóvel tem 48 anos e a quadra é bem localizada, ou seja, passou o padrão 1. Aqui temos os anúncios, né, que a gente pega dos portais e você consegue, vou botar aqui o mesmo endereço, que você consegue visualizar os anúncios nos portais mês a mês, né, consegue ver inclusive como que funcionava na variação, né, entre um anúncio e outro, se aumentou, quanto tempo está anunciado, isso daqui você consegue ver mês a mês todos os anúncios que estavam anunciados, né, ou seja, não é uma ferramenta para você pesquisar anúncios em tempo real, né, apesar dele ser atualizado mensalmente. Mas o foco principal é que você consiga ver a variação, pesquisar todo o histórico. Vamos supor que o endereço não tenha nenhum imóvel anunciado aqui, né, com esse imóvel. Você consegue pesquisar quais eram os imóveis que estavam sendo anunciados antigamente, né, se inclusive o imóvel que você captou, se você está vendendo, ele já foi anunciado para outra imobiliária antes, quanto que estava sendo anunciado, e visualizar o histórico todo, por mais que o anúncio esteja desativado ou não. Né, isso ele traz aqui desde 2022. Aqui temos um módulo de imobiliárias, né, que você consegue preencher também aqui as informações, fazer os filtros, e você consegue pesquisar quantas imobiliárias tem no seu estado. Né, aqui a gente está no DF, mas a gente já pesquisou, tem 1.931 imobiliárias ativas, né, 131 imóveis total, né, considerando que a gente colocou aqui para venda, né, em média de imóveis por imobiliária. Né, aqui a gente consegue ver por imobiliária quantos imóveis cada imobiliária tem. Né. Aqui a evolução também, né, da quantidade de imóveis, né, que já a gente está pesquisando aqui, e o market share de cada uma. Se a gente vai para ticket médio, a gente consegue já mudar aqui, né, qual que é o valor médio dos imóveis de cada uma das imobiliárias, né, evolução, o valor médio do metro quadrado também, né, e o valor total da carteira. Né, a gente consegue fazer tanto isso para locação, quanto para venda, quanto também normal. Né, por exemplo, aqui a gente viu que essa primeira imobiliária tem quase 2.000 imóveis, tanto para locação quanto para venda. Né? Você consegue ver aqui o histórico por data. E vamos supor que você queira, eu quero saber aqui no meu bairro. Vamos supor que o seu bairro é Uberá. Né? Você atuando. E qual é a imobiliária que mais tem imóveis aqui? Né? Você consegue, por exemplo, eu quero ficar nessa.
né? Você consegue ver, né, por exemplo, aqui, inclusive a evolução, quantos imóveis se eles estão crescendo, se estão diminuindo a tendência, né? Isso é bom até para você acompanhar o seu concorrente, para saber se ele está aumentando ou não a quantidade de imóveis, né? Se ele tem acrescido, né? Se está aumentando o market share, se tá, até para você conseguir se preparar, né? Porque como já diz o ditado, se você conhece o que o seu concorrente faz, você consegue se programar, né? Ou seja, você consegue saber se você está perdendo mercado, se seus corretores estão motivados ou não, desmotivados, se estão conseguindo captar mais imóveis. Por exemplo, vamos supor que o seu imobiliário não esteja captando o suficiente nessa região, mas se vê outras imobiliárias que captando, é sinal de que às vezes a estratégia de captação não está funcionando, né, nessa região. Né? Você pode filtrar aqui também, por exemplo, vou colocar aqui Brasília, bairro Noroeste e tipo de imóveis apartamento. Aí aqui já tem as imobiliárias com maior quantidade de anúncios, né, com base nesses filtros. Vamos supor que eu quero imóveis a partir de 2 milhões. Vocês conseguem ver aqui também quais imobiliárias estão oferecendo imóveis também com esse valor, né? Ou seja, você consegue pesquisar tudo aqui dos seus concorrentes com base nesse módulo. Aqui os indicadores, né? Você consegue filtrar aqui também e você consegue ver os indicadores do bairro, né? Por exemplo, aqui botamos venda, né, em Brasília, né? E a gente consegue ver a quantidade de imóveis vendidos por bairro, né? A gente vê que Jardim Botânico tem ocupado o maior quantitativo, seguido da Asa Norte e Asa Sul, né? Tipo de imóveis também procurado na região, 45%, a maior parte é casa, né? Apartamento, né? 32%, quase um terço são casas, e aqui também um pouco menos os demais. Vamos supor que eu quero aqui filtrar agora Asa Sul, tipo de imóvel apartamento. Eu consigo ver aqui dentro, né, apartamentos na Asa Sul, qual é o tipo de imóvel que mais tem sido buscado, né, para compra, no caso aqui para compra. Né? Por exemplo, aqui são 3 quartos, né, imóveis de 3 quartos. Quando a gente muda, por exemplo, a locação, né, apartamentos de 1 quarto, geralmente tem uma busca e uma procura um pouco maior. A gente consegue ver aqui a valorização do metro quadrado também, né? A gente vê que subiu de 10 mil para quase 12.600, e a quantidade de imóveis anunciados reduziu bastante, né? Tem reduzido. Isso mostra o choque de oferta e demanda, né? Tanto que a rentabilidade aqui, mês a mês, tem aumentado um pouco, né? Ou seja, o aluguel tem aumentado um pouco mais do que os valores para venda. E você vai filtrando aqui, você consegue ver todos esses indicadores. Aqui temos um módulo com perfil, que você consegue também filtrar por cidade, né? Vou selecionar aqui, por exemplo, Águas Claras. Você consegue ver o total de residências, renda per capita, número de quartos por casa em média, média de idade familiar, residência com ar-condicionado, quantos imóveis são regularizados e quantos não são, né? A gente tem um quantitativo alto aqui de imóveis que não são regularizados, né? Aqui a maior parte, 97%, são casas. E tudo que você vai clicando, ele vai filtrando também, né? Aí aqui temos 59% dos imóveis lá são casa e 40% são apartamentos. Aqui o público, né, 11% é aposentado e o restante continua ativo, né? Total de residências aqui por bairro também, né? Aqui alguns casos compreende a parte sul, norte, etc. A quantidade de imóveis quitados, alugados, alienados, né, em cessão. Aqui a área de atuação também dos moradores da região, né? Quanto que é a remuneração média também por área de atuação, valor médio pago com prestação, com aluguel, média de idade da família, ou seja, isso daqui é importante para você fazer um estudo de mercado, para saber qual que é o público-alvo da sua região, né? Para saber que tipo de pessoa você deve conversar, que tipo de pessoa é o público-alvo para comprar o imóvel que você está vendendo, e até para você, que é um corretor às vezes especialista na região, qual que é o perfil das pessoas que você costuma conversar, né? Por exemplo, aqui é uma área que tem bastante imóveis não regularizados, ou seja, é um pouco mais complicado para conseguir financiamento, né? Ou seja, por mais que você não conheça a região, com poucos cliques você já consegue inteirar completamente, né? E saber praticamente todas as informações a respeito dela, né? Se tornando assim especialista em poucos minutos. E aqui a parte de marketing, né? Isso ajuda principalmente em questão de campanha, você conhecer o público ideal, você mostrar para o seu cliente na hora qual que é o público para o imóvel dele, né? Vou selecionar aqui, por exemplo, Brasília, bairro Asa Sul, e usar aquele endereço que a gente já estava utilizando da SQS 314.
né? Aqui já vai mostrar a faixa etária, né, desse endereço, né, a renda familiar, né, aqui a idade média é 60 anos, mas a maior parte, 45%, tem dos donos de imóveis, geralmente tem 66 anos ou mais, né, um pouco que ganha mais do que as outras médias, né, mais de um terço ganha mais de 20 mil reais, né, nível superior, casados, e aqui se possui dependentes ou não econômicos, né, ou seja, se mora com filhos ou se possuem mora com pais, etc., que dependem financeiramente deles e que não trabalham também. E aqui, né, a raça também, conforme os padrões do IBGE. Né? Mas quando a gente já vai aqui para outras cidades, né, por exemplo, vou botar aqui Itapuã, aí a gente já consegue ver que mudou as estatísticas, né? É um público mais novo, uma faixa de renda um pouco menor, né? Segundo grau, às vezes não tem um nível de instrução tão alto, a raça também não é tanto, o branco não é um predominante, né? E tem muita gente casada, mas também às vezes construindo a sua carreira. Aqui temos um módulo de histórico de anúncios, né, que você consegue pesquisar os anúncios na região, né, mês a mês, parecido com o módulo que eu já mostrei anteriormente. Você consegue fazer os filtros, né, por exemplo, quero imóveis entre 150 e 160 metros, valor do imóvel até entre 1.800 e 2.200, e eu clico em pesquisar. Né, ele vai estar fazendo a varredura dos portais, né, que tem algumas observações, né, que é bom sempre estar atento antes de visualizar, e você consegue fazer aqui, né, os demais filtros, né, pesquisando também mês a mês quais são os imóveis, né, você consegue também selecionar aqui, né, que ele salva depois o relatório para você também mostrar às vezes para o seu cliente imóveis similares ao dele na região, para ele ter uma noção. Até abrir aqui, o relatório fica parecido com aquele da avaliação, mas só com a parte de anúncios. Temos aqui um módulo de valor futuro do imóvel, que ele faz uma análise preditiva, né, com base em todo o histórico, para saber se o imóvel vai valorizar ou não no futuro. A gente consegue ver aqui, por exemplo, Asa Sul, digitar QS, por exemplo, 314, 3 quartos, metragem entre 150 e 160. Ele traz aqui mais ou menos quanto que estava e ele consegue projetar que para os próximos meses ele vai aumentar um pouquinho, né, aproximando aqui da faixa dos 13.500, 13.700, ou seja, né, ele reduziu um pouco aqui, mas a projeção é realmente aumentar. E dentro aqui da parte também de análises e avaliações, né, com base em inteligência artificial, a gente traz aqui o módulo de análise das regiões. Esse módulo foi descontinuado e ele não é mais atualizado, né? Mas como muita gente ainda utiliza ele, a gente permaneceu aqui. Né? Aqui, como é que funciona? Por exemplo, aqui está selecionado a cidade de Brasília. Nós temos aqui alguns bairros, né? Mostra um metro quadrado por bairro, quais são os bairros mais valorizados, né, de Brasília. Por exemplo, aqui em primeiro lugar está o Noroeste. E aqui, vamos supor que a gente queira escolher Noroeste. Aí ele vai trazer aqui por região, por exemplo, quais são as regiões com maior metro quadrado dentro do Noroeste. As quadras da 300, da 100, da 500, na área especial e CLNW. Vamos supor que a gente queira filtrar somente apartamentos. Aí aqui já apareceu em primeiro lugar a das 300. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, a das 300. Aí eu consigo ver quais são as quadras da 300 que têm a valorização maior do que as outras. Por exemplo, a quadra aqui da 304 e da 302 tem um metro quadrado um pouco superior. Né? Com base nisso, né, você consegue identificar por que às vezes esse imóvel possui um metro quadrado um pouco maior. Se a gente fazer aqui a metragem, né, por exemplo, colocar entre 80 e 100 metros. Aí aqui já mostra também, né, quais são os metros quadrados dessas regiões. Né, aqui a quantidade de imóveis anunciados. Né, por exemplo, a 310 tem muito imóvel anunciado, o metro quadrado dela não é dos maiores. E aqui a metragem imóvel média dos imóveis também. Né. Uma outra forma também bacana de utilizar isso, vamos supor que você tem um cliente que tem um imóvel, né, queira na Asa Sul, um apartamento entre 200 e 240 metros quadrados e de 4 quartos. Né, você consegue ver aqui, por metro quadrado, quais são as regiões mais valorizadas. Por exemplo, ele quer na 300 e na 100. Aqui, o mais valorizado é na 312, né, seguida a 112, e por fim aqui a 106 e a 107, que tem um metro quadrado um pouco menor. Mas aqui você consegue ver também quais são a metragem de cada uma dessas quadras médias. Por exemplo, aqui os imóveis da 107 são um pouco maiores, 240 metros quadrados,
Na da 312, que a gente viu que tem maior metro quadrado, costuma ser de 235. E a gente consegue ver quais são as quadras que tem imóveis da forma que ele quer. Né? Vamos supor que ele quer que tenha imóvel com 2 suítes. Né? Aqui já mostra quais são as quadras que tem com esses filtros, imóveis com 2 suítes aqui na região. Agora vamos para a parte dos templates, né? Que são os modelos de apresentação. Né? Vamos supor que você, às vezes, não queira fazer uma avaliação com o uso de inteligência artificial e você queira só montar a sua avaliação com base nos valores que você já tem. Né? Você coloca aqui, por exemplo, fulano, né? Ele quer um apartamento, por exemplo, DF, Brasília, bairro Asa Sul, ASQS 314, bloco A, apartamento 888. Dito o CEP, a metragem, número de vagas, o valor do imóvel. Vamos supor que eu quero ofertar para o meu cliente por valor de 1.800. E o valor do condomínio 1.880. Você pode colocar aqui algumas informações também, imóvel todo reformado. Coloca a foto do imóvel, né? Seleciona se quer incluir alguma amostra do imóvel ou não. Né? Você consegue incluir 3 amostras. E no final você seleciona, né, aqui a cor do relatório. Né? Tem a opção assim de um relatório como esse, né, que você consegue colocar aqui as informações do seu imóvel, ou então com base nesse daqui, né, que ele também traz de forma resumida, né, uma avaliação que você fez sem a utilização de inteligência artificial, né, ou seja, você fez, né, só utilizou alguns dos templates para colocar as informações que você queria. Aqui temos a opção da ficha técnica. Vamos supor que você já fez a captação de imóvel, né, e agora você quer ofertar para o seu mailing, né, para os seus contatos, ou então às vezes quer divulgar no Instagram, ou então você quer, por exemplo, imprimir para fazer panfletagem na rua. Né? Ou então para todo mundo, vamos supor que você tem a captação do imóvel também, uma última opção que o pessoal tem feito. E você pretende, todo mundo que visita o imóvel, né, você entrega essa ficha técnica com os dados do imóvel, os seus contatos, até uma forma de você se diferenciar, né, entregar algo palatável também para as pessoas que vão visitar o seu imóvel. Né? Por exemplo, vamos colocar aqui Asa Sul, 314, bloco A, apartamento 888, 157 metros quadrados, uma suíte, uma vaga, valor do imóvel 1.880, então 1.800.000, valor do condomínio 1.880, foto do imóvel, e aqui a gente coloca os diferenciais, por exemplo, piso todo trocado, cozinha americana integrada e salão de festas no condomínio. Você gera aqui a ficha. Né? Tem diversas opções de cores, né? Também cada uma por sua identidade visual. Né? E você baixa aqui o arquivo, né? E você consegue, às vezes, com isso daqui, entregar para o seu cliente, pro seu lead. Né? Seja panfletando, ou então para os clientes que visitaram, ou seja, vamos supor que um cliente visitou um imóvel que você tem na sua carteira. Você entrega isso para ele, já é um diferencial, né? Porque ele vai lembrar sempre do seu imóvel, né? Que vai ter a foto dele, as informações e o seu contato também. Né? Ou seja, mais um diferencial que você ganha em frente aos demais corretores. E caso você às vezes queira imprimir isso também para panfletar na rua, para ver se consegue captar algum lead interessado também, né? Por exemplo, imprime 100 versões desse modelo, né, e vai entregando também para ver se dá algum resultado. Enfim, há diversas formas de utilizar isso. E temos aqui o termo de vistoria, que é utilizado principalmente para quem trabalha com locação, que quer trazer mais segurança também, tanto para o inquilino quanto também para o proprietário. Né, você seleciona aqui o tipo de contrato, né, o problema é colocar aqui locação, proprietário, pessoa física, aí colocar fulano, brasileiro, casado, empresário, pessoa jurídica, aí nome da empresa ABC, representante o ciclano, brasileiro, solteiro, advogado e o CPF e tal. Aqui você coloca as características do imóvel, por exemplo, quantas salas, uma sala, 3 quartos, uma cozinha, 3 banheiros, área de serviço sim, independente de empregado sim, ar-condicionado,
varanda não e churrasqueira sim. Aí coloca aqui o endereço completo. Bairro, cidade, UF, aí aqui o CEP, descrição do imóvel, imóvel todo reformado. Aqui você pode colocar quantas informações você quiser. E a data para colocar de hoje. Ele gera o termo, né? Aí com isso você já tem aqui o laudo completo também de vistoria, né? Para você marcar, ou seja, você não precisa criar um do zero. Que aí vai aparecer para todas as informações aqui. Por exemplo, as partes, o termo, né, do imóvel, né, o piso, como é que tá, quantas janelas, o vidro, grade, fechadura, ou seja, um laudo de vistoria completo, né, para todas as informações, área de serviço, dependência, né, como é que tá a situação da luz, se está funcionando corretamente, quantas lâmpadas, tomadas, armários, banheiro para empregados, ar-condicionado, churrasqueira, ou seja, com base no que você preencheu, ele gera automaticamente, né, o laudo. Isso facilita muito o trabalho. Né? Em vez de você ter que ficar buscando um, você preenche e a inteligência calcula automaticamente. Aqui temos a parte das minhas vendas, que você coloca aqui as informações, por exemplo, locação ou venda. Por exemplo, vamos supor que eu fiz uma venda de um apartamento por 5 milhões. E o valor da comissão recebida foi de 100 mil. A data do recebimento, vou colocar aqui dia 9, né, e você cadastra. Ou seja, já apareceu aqui mais uma negociação realizada, né, quantas foram vendas, meu VGV, meu VGC, o valor médio dos imóveis vendidos, né, o valor médio da comissão, o total de imóveis alocados, da carteira. Aqui um comparativo ano a ano, né, do VGV, do VGC e da quantidade de negócios, né, para saber se eu estou aumentando ou não. Aqui o histórico você consegue apagar, né, e você consegue depois gerar um laudo, né, imprimir essas informações também, né, às vezes apresentar para o seu gerente, ou então você ter salvo também, né, isso daqui. Temos os e-books e o blog também, né, que semanalmente a gente publica alguma postagem diferente.